levando para você mais um momento de esclarecimento aqui na live de instrução do evangelista Wellington Ramos, compromissado com o reino de Deus, exercendo o ministério de evangelista que me foi concedido pelo Senhor para esclarecer, pregar, anunciar, corrigir, repreender, refutar todo o conceito errado que contraria a verdade do Evangelho. A minha função, o meu dever, a incumbência que me foi dada é essa: protestar contra todo o conceito errado que deturpa a verdade do Evangelho. O meu compromisso é pregar a verdade do Evangelho, levar a luz de Deus ao conhecimento de todos, esclarecendo, informando, para que conheçam a verdade e sejam salvos por ela. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Por isso que tem que ser levado. E ai daquele que não prega esse Evangelho, e ai daqueles que não vivem nesse Evangelho, e ai daqueles que falsificam este Evangelho. É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero informar você. Olha a situação e a condição dos que não andam na verdade do Evangelho, dos que não creem no Evangelho, dos que falsificam e contrariam a verdade do Evangelho por meio de outros ensinos. Olha como é importante o Evangelho de Cristo para o homem crer e se manter nele e não desviar dele, porque o homem só é salvo se crer em Jesus, caminhar com Cristo pelo Evangelho de Cristo. Não é por nenhum conceito doutrinário. Paulo vai dizer isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, você vai ver essa verdade. Agora, deixa eu te mostrar como é sério, como é importante você conhecer e se manter no Evangelho. E olha a consequência de desviar-se dele. Olha a consequência dos que pregam contrário dele. Eu acho interessante que Pedro é repreendido por Paulo. Paulo era um discípulo novo. Pedro era um ancião. Ancião é aquele mais experiente, mais maduro na fé. Mas Pedro não se preocupou com isso, porque entre a igreja de Cristo não tem maior nem menor. A autoridade está com quem está na verdade do Evangelho. Não é com quem é líder, não é com quem tem título disso ou daquilo outro. Aprendam isso. Paulo vai repreender Pedro na cara diante dos judeus. Porque Paulo percebeu um grande erro em Pedro, que Pedro não estava andando bem e nem direitamente pela verdade do Evangelho. Pedro se deixou dissimular, contrariou, ele prevaricou. Ele, por um momento, Pedro não se manteve no princípio do Evangelho. Ele dissimulou para agradar os judeus. E aí é quando Paulo repreende Pedro. Quer ver isso? Vá ler lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 10 em diante. Olha como é sério a verdade do Evangelho para a gente se manter nela. E quem ensina? Ensinar por ela, por essa verdade, que é o Evangelho. E se você não ensina, está ensinando outro ensino, você é inimigo da cruz de Cristo. Quem não prega o verdadeiro Evangelho, quem não se mantém fiel ao Evangelho, quem adiciona e cria outros meios no Evangelho, torna-se inimigo da cruz de Cristo. Filipenses 3, versículo 18. Dá uma lidinha lá que você vai conhecer essa verdade. Aqueles que não se mantêm fiel à doutrina de Cristo, à pregação do Evangelho, que prevarica e não persevera, esses não têm a Deus. Pode dizer que é de Deus, ungido, que é o ministro, que é o sacerdote de Deus, que é profeta. Aquele que não permanece no Evangelho, na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não escute esse. Isso é muito sério. Dá uma lidinha lá na segunda carta do apóstolo João. Capítulo não, porque não tem capítulo. No versículo 9 ao 11. Dá uma lidinha lá. Você vai ver essa verdade. Olha como é importante você entender, ter o entendimento e o conhecimento do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai chamar
tais ensinadores que não condiz com a verdade do Evangelho, ele vai chamar de ministros da injustiça, ministros, obreiros de Satanás. Olha como é sério. Todo mundo diz que é de Deus, mas quem não está no Evangelho, quem não mantém-se no Evangelho, quem não está ensinando o Evangelho, não é de Deus. A palavra ensina isso. Quem não permanece, quem prevarica e não persevera no Evangelho, não tem a Deus, não é de Deus. Paulo vai dizer que tais obreiros são ministros de Satanás. Dá uma lidinha lá, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Você vai ver isso lá. Olha o que Judas vai dizer lá na carta de Judas, versículo 4, porque não tem capítulo. Judas vai dizer que estes já estavam revelados, né? Que iriam surgir, que desfaria do Evangelho de Cristo, negando o Senhor. Tais homens que pregam contrário ao Evangelho, eles desfazem do Evangelho. Eles são obreiros de Satanás, não de Cristo. Pode ser de qualquer religião evangélica, pode ser pastor, papa ou padre. Se não está pregando, não está sendo fiel, não está dentro da doutrina de Cristo, está ministrando dentro de adicionais de outras coisas, não é de Deus. Dá uma lidinha aí o que Pedro vai dizer lá na sua segunda carta. Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Valendo o que eu estou lhe mostrando, o que as Escrituras revelam. Estou levando uma ministração para você, dentro daquilo que a palavra me autoriza, para abrir os seus olhos, para você ser iluminado, não por mim, não pela minha interpretação, para você ser iluminado pela palavra. Olha o que Pedro vai dizer, que tais homens, falsos mestres, aqueles que não estão compromissados com a verdade do Evangelho, são falsos mestres. Pedro vai dizer que eles vão introduzir no meio do povo, de uma forma encoberta, sutil, que o povo simples não vai perceber, mas vão receber a maldição, se desviando do Senhor e negando Ele. Pedro vai dizer que eles vão introduzir heresia de perdição, aonde levará o povo a negar o Senhor. Muitos irão seguir esses homens, aonde vão blasfemar o caminho do Evangelho, e vão fazer desse povo negócio. E a sentença desses já está decretada. Não tarda. Rapaz, é muito sério. Se você diz que é obreiro de Deus, profeta de Deus, pastor, pregador, se você não está pregando o Evangelho, analise a sua pregação. Analise o conteúdo que você está levando para esse povo. Analise o ensino que você está levando esse povo que está aí sobre o seu ensino, sobre a sua direção, onde você está responsável a instruir essa multidão. Se você não estiver ensinando esse povo dentro da verdade do Evangelho, se você estiver criando vento de doutrina, levando o Evangelho anátema, criando situações que não condizem com o Evangelho, fazendo esse povo apostatar da fé, a sua sentença não tardará. Cuidado você. Está pensando que você vai escapar porque você tem um título de pastor? Se você não estiver pregando o Evangelho, você é inimigo da cruz de Cristo. Você é obreiro fraudulento, ministro de Satanás. Cuidado. Você precisa estar na verdade. Diga aí, irmão. E aí, mano? Uma coleta pro apartamento 302. Ok. Aí, tem nascimento. Um minutinho. Tá não, irmão. Tô ligando, não tá atendendo não, isso. Nada. Valeu, irmão. Bota nome, irmão. É o Wellington. Valeu, ué. Então, eu parei aqui para atender porque eu estou no trabalho. Mas eu não deixo de estar cumprindo o ministério que Deus me deu, a tempo e fora de tempo.
em toda ocasião, em todo momento que me for oportuno. Estou mostrando a você qual a importância do Evangelho. Estou mostrando a você a seriedade de você se manter fiel a Cristo pelo Evangelho. Não é você jurar fidelidade à doutrina de igreja nenhuma. Não é você ser devoto e praticante a nenhum sistema religioso. Seguidor, praticante de normas legais e ordenança dentro do sistema religioso imposto pelo homem. Você tem que examinar vós mesmo. Qual é o teu princípio de fé? Qual é a sua direção, se é o que o Evangelho de Cristo nos mostra? Você tem que estar observando a sua vida na condução do entendimento. Por onde você está sendo conduzido? Pela verdade do Evangelho, que é a direção de Cristo para todos aqueles que vêm a Ele? Ou pela direção dos conceitos humanos dentro das religiões? Cuidado, irmão. Então, o Evangelho é importante por isso. Muitos vão negar esse caminho. Muitos vão blasfemar. Muitos vão desviar e apostatar da fé, porque vão sair da direção do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Ele vai dizer que tinha pessoas ensinando outras coisas que não condiziam com o Evangelho. Paulo vai dizer que aquele ensino de tais era como gangrena, que fazia o povo desviar da fé, que pervertia a verdade do Evangelho. Leia lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Paulo vai dizer lá nos Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4, que o ensino que estavam dando tirava o povo da graça de Deus, do Evangelho, levava o povo a cair da graça, a separar-se de Cristo. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que examinar, vigiar qual é o conceito, o princípio, a doutrina que estamos sendo formados. Se não for a de Cristo, se não for pelo Evangelho, estamos apostatados da fé, estamos desviando, estamos vivendo uma fé vã, um Evangelho anátema. Nós temos que examinar a nós mesmos, se permanecemos na fé ou se já não fomos reprovados. Reprovados serão todos aqueles que não estão na fé em Deus, pela direção da verdade do Evangelho, pela doutrina de Cristo. Que você examine isso. Estou trazendo essa instrução para iluminar um pouco mais a sua mente com a palavra de Deus, que é lâmpada e luz para iluminar os nossos pés e os nossos caminhos. Por onde a gente é bem-aventurado? Andando e praticando a nossa vida de fé em Deus, por ela. Esse é o meu dever, esse é o meu compromisso, pela vocação que Deus me deu. Levar a verdade que liberta, o esclarecimento, para que muitos entendam, conheçam e sejam libertos da mentira, dos mentirosos, dentro dos locais onde estão sendo negócios dos homens, presos, enclausulados, vivendo o engano em nome de verdade. Cuidado. Medite, reflita, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Se você não tiver e não permanecer no Evangelho de Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, esse que eu estou levando para você, essa informação, você não pode ser salvo. Foi o que Paulo disse aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2. Se vocês não permanecer nesse Evangelho como eu vos tenho anunciado, vocês creram em vão. Não podem se salvar. Salvação é crendo em Jesus, andando por Ele, pela direção do Evangelho, a doutrina de Cristo. Quem não está aí, apostatou da fé, está em maldição, está perdido ainda, porque a luz de Deus, que ilumina o homem que está perdido nesse mundo, é Jesus, o seu Evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma vez, o meu bom dia, a minha cordialidade para o meu amigo e irmão em Cristo Jesus, Edinaldo Nogueira, que eu sei que está ligadinho e colaborando com o reino de Deus, aí onde ele mora, na cidade de Buquim, no estado de Sergipe, no sítio de Olho de Água. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.